Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e uma das coordenadoras do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. O assunto de hoje é sequência analítica, ou seja, vou discutir com vocês como se inicia o processo de preparo de amostra, desde o seu planejamento até a execução, e assim obter a tão desejada resposta analítica de qualidade. A análise química começa com um tripé, no qual devemos nos apoiar. Envolve a resolução de um problema analítico e uma determinada amostra, empregando um determinado método e procedimento analítico. Posto isso, precisamos traçar a estratégia de análise. E para isso fazemos um planejamento seguindo o que chamamos de sequência analítica, que é composta pelas seguintes etapas: definição do problema, escolha do método, amostragem, preparação de amostra, calibração e medida, cálculo dos resultados, avaliação dos resultados, tomada de uma ação dependendo do resultado obtido. Vamos começar pela primeira etapa, que é a definição do problema. Aqui devemos responder a seguinte pergunta: qual a informação analítica desejada? Ou melhor, o objetivo é determinar qual analito em qual amostra. Seria nutrientes em alimentos, princípios ativos em medicamentos, contaminantes em águas, elementos tóxicos no sangue? São os mais diversos problemas analíticos que podem chegar num laboratório de análise química. Uma vez definido o problema analítico, seguimos para a segunda etapa, que é a escolha do método. O método analítico a ser empregado para resolver o problema analítico anteriormente definido deve sempre ser escolhido a priori, ou seja, antes das etapas seguintes, pois é ela quem define as estratégias a serem empregadas nas etapas posteriores. O método a ser escolhido depende de alguns fatores, tais como o tipo de analito a ser determinado, ou seja, se são elementos ou se são compostos, a concentração desses elementos ou compostos nas amostras, em outras palavras, se estou lidando com análise de elementos majoritários ou em níveis de traço. É importante ressaltar que, quanto menor a concentração do analito, mais difícil é a análise e técnicas mais sensíveis são requeridas ou estratégias de pré-concentração no tratamento de amostra torna-se necessário. O tipo de amostra, se é sólido, líquido, gás, suspensão. O número de amostra, e isso está ligado também à frequência analítica desejada. A quantidade de amostra disponível, ou seja, tenho alguns quilogramas ou apenas alguns microgramas, alguns litros ou algumas gotas de amostra. Custo é sempre um fator a ser considerado. A escolha do método depende muito do conhecimento do analista acerca dos métodos analíticos, instrumentais ou não, pois cada método possui uma característica específica. A escolha do método pode ocorrer considerando-se as características desejadas, como a sensibilidade, frequência analítica, entre outras. Mas a escolha pode ocorrer também por uma falta de opção. Por exemplo, um laboratório que contém apenas um tipo de instrumento e é com ele que precisamos obter o resultado analítico. Essa segunda opção é a ideal? Claro que não, mas ela é real. E é possível sim, desde que a gente trabalhe a amostra para torná-la compatível a essa instrumentação. E é por esse motivo que a escolha do método é sempre feita a priori, como já mencionado anteriormente. Mas, se eu tenho a opção de escolher o melhor método analítico, devo considerar algumas características. É desejável que ele seja eficiente, simples e rápido, sem danificar os materiais nos quais as amostras serão tratadas e analisadas. Não deve ser passível de erros sistemáticos. A seletividade deve ser previamente conhecida. Deve possibilitar a manipulação mínima da amostra para evitar a contaminação, por exemplo. Obviamente, deve assegurar a segurança operacional ao analista
E, por fim, ter confiabilidade metrológica e ser validado. Afinal, qualidade analítica só é garantida assim. Uma vez definido o método, precisamos seguir para as próximas etapas, a começar pela amostragem. A massa a ser tomada vai depender do método escolhido. A amostragem é o processo de se selecionar ou remover uma pequena, representativa e suficiente parte de um todo, a partir da qual será feita a análise. A correta amostragem depende de uma série de fatores, entre elas a homogeneidade da amostra e a distribuição do analito nela, pois é isso que vai definir a massa mínima que devemos tomar para a análise. Por fim, o método de amostragem se torna cada vez mais complexo quando se trata de uma amostragem no campo. Alguns cuidados importantes na amostragem. A alíquota ela deve representar a amostra laboratorial. Para garantir que a alíquota seja homogênea, é necessário reduzir o tamanho das partículas, ou seja, moer. Mas deve-se prever riscos de contaminação durante o processo de moagem. E deve-se avaliar se há ou não segregação dos constituintes nas amostras durante a seleção da alíquota. Segregação de partícula é quando ocorre a separação entre as partículas de tamanhos diferentes numa amostra. É muito comum que, com o passar do tempo, partículas menores sempre sejam levadas para o fundo do frasco. É um efeito físico que ocorre naturalmente devido à gravidade. Por esse motivo, é recomendado sempre que as amostras sejam moídas em tamanhos pequenos e homogêneos. A literatura, inclusive, recomenda um tamanho tão pequeno quanto 10 microgramas para algumas situações. Entretanto, a segregação de partícula passa a ser um problema apenas se houver segregação de analito, ou seja, se o teor do analito for diferente nas diversas partículas de tamanhos diferentes. E isso é mais comum do que se imagina, especialmente em amostras ambientais. Nesse trabalho, os autores verificaram que o teor de cádmio em carvão era maior em partículas menores, com tamanho entre 0,2 e 1 micrômetro, em comparação a partículas maiores. Nesse outro, os autores separaram partículas de rocha moída em diversos tamanhos e verificaram que partículas maiores continham majoritariamente cobre na forma de óxidos e carbonatos, enquanto as menores estavam na forma de sulfetos. Com as amostras em mãos, iniciamos a etapa mais crítica e importante da sequência analítica, o preparo de amostras. É uma das etapas mais importantes, pois é aqui que se cometem mais erros que podem degradar os resultados analíticos. É uma etapa que pode tomar até 99% do tempo total de uma análise, sendo que em média de 61%, e pode variar de 1 minuto até 48 horas. É também a etapa que encarece a análise química, pois pode representar mais de 90% dos custos analíticos. Mas se é tão crítico assim, por que precisa preparar a amostra? Porque existe a necessidade em compatibilizar a amostra ao método de análise, pois a maioria das técnicas analíticas requerem que as amostras estejam na forma de solução. Além disso, quando o preparo da amostra é bem feito, torna-se possível o uso da calibração externa, ou seja, a calibração preparada com solução aquosa, sem que haja risco de interferência. Quando se trabalha com amostra na forma de solução, a diluição é uma tarefa simples e, portanto, fácil de ser manipulada e ajustada ao intervalo linear do método analítico. Por fim, caso haja algum interferente na amostra, pode-se facilmente removê-lo, e no caso dos analitos, pode-se pré-concentrá-lo a fim de aumentar a sua detectabilidade. Como escolher o melhor método de preparo de amostra?
A escolha depende de algumas pequenas perguntas que devemos responder antes de definir o procedimento. Pretendemos determinar elementos ou compostos? Em qual faixa de concentração eles se encontram? Qual tipo, composição e homogeneidade da amostra? Quanto de amostra tenho disponível para análise? Alguns quilos, gramas ou microgramas? Quantas amostras eu preciso preparar? Apenas uma? Duas? Meia dúzia? Dezenas? Ou seriam centenas? Qual a exatidão, precisão, seletividade, limite de detecção que eu preciso alcançar? Além de tudo isso, precisamos considerar outros requisitos, como o local da análise, controle na produção e aspectos restritivos, como custos, tempo disponível, espaço e tempo do analista. O tratamento de amostras pode ser dividido basicamente em duas partes: o tratamento prévio, ou preliminar, e o tratamento da amostra propriamente dito. O tratamento preliminar envolve etapas que antecedem a transformação da amostra na sua forma adequada. São aquelas etapas iniciais de lavagem, secagem, moagem, peneiramento, polimento, dependendo do caso. Uma vez que a amostra se encontra pré-preparada, a porção a ser analisada é pesada e submetida ao tratamento propriamente dito. A análise pode ser feita diretamente, dependendo da técnica analítica, ou ela pode ser decomposta, o que é mais comum. A decomposição pode ser feita via seca, tal como a fusão para os sólidos inorgânicos e cinza para os sólidos orgânicos, enquanto a via úmida, que pode ser em sistema aberto ou fechado, serve para todos os tipos de amostra. Detalhes sobre esses procedimentos vocês verão no próximo vídeo apenas dedicado a ele. Com a amostra devidamente preparada, partimos para a análise, que pode ser feita por um método clássico, como a titulação, ou um método instrumental. Nesse caso, precisa-se fazer a calibração do método. Como já mencionado, é comum o uso de calibração externa quando se analisa a amostra que passaram pelo processo de preparo de amostra anteriormente à análise. Finalizada a análise e com o resultado em mãos, deve-se avaliar a exatidão do método. A forma ideal é usar materiais de referência certificados de matrizes idênticas ou similares às amostras, mas sabe-se que nem sempre esses materiais estão disponíveis nos laboratórios. Outras alternativas são a comparação dos resultados com outros métodos, por exemplo, com um procedimento de referência devidamente validado, comparação entre dois ou mais procedimentos independentes, ou comparação entre resultados obtidos por uma rede de laboratórios credenciados. Não é a forma ideal, mas existe uma outra possibilidade que é muito comum: o teste de adição e recuperação, conhecida também como spiking. Detalhes sobre esse procedimento vocês podem ver no vídeo sobre como reconhecer interferências. O link do vídeo está na descrição. Visto que os métodos geram resultados de qualidade, partimos então para a última etapa, que é a tomada de uma ação. Aqui o resultado gerado impactará diretamente no campo social, econômico, na saúde, ambiental ou profissional. Querem exemplos? Dependendo do resultado da análise, um atleta pode ser desclassificado por doping. Um lote de soja exportado pode ser rejeitado pelo comprador caso a análise indique presença de algum contaminante. Qualidade do ar impacta na saúde e, caso a análise indique baixa qualidade, medidas devem ser tomadas. Testes rápidos, como a de glicose no sangue, impacta diretamente na saúde da pessoa. Resultado do teste do bafômetro pode fazer com que o indivíduo possa ser multado e até preso. Já imaginou errar um resultado de uma análise? O estrago que isso pode causar na vida de uma pessoa? É por essas e outras que a análise química não é trivial e deve ser feita com muita responsabilidade. E para isso, deve-se ter conhecimento prévio das instrumentações a serem utilizadas, assim como a química envolvida por trás da aquisição dos dados analíticos.
Com isso, finalizo a minha aula, mas continue conosco, pois teremos ainda muitos outros vídeos tratando de outros assuntos, entre eles preparo de amostra. Caso tenham qualquer dúvidas ou sugestão, deixem sua mensagem ou contatem-nos pelo Facebook. Além de conhecer um pouco mais sobre as pesquisas desenvolvidas pelo grupo, podemos manter contato. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!